Olá galera, esse é o 7º episódio aqui do podcast. Queria agradecer novamente todo mundo que vem acompanhando a nossa trajetória. E nós estamos aqui hoje para falar de um assunto bem diferente, mas influenciador da vida ainda assim. Talvez um dos maiores influenciadores do modo como nós nos comportamos. E a sua convidada de hoje, alguém praticamente doutorada na misticidade da vida, e é a Tainã. Dá um oi, Tainã, pra galera. E aí, gente? E aí, Rogato? Boa noite, tudo bem? Tudo suave? Tranquilo? Tudo na mais perfeita tranquilidade. Ótimo. E a gente vai falar aqui hoje sobre esse lado da espiritualidade e todos os mistérios que envolvem como isso muda a gente, né? Eu lembro que no começo da minha vida eu nunca entendi, não sei se alguma criança entende perfeitamente o que é religião no começo, e a gente era católico. E do nada, um belo dia, a minha mãe decidiu seguir as crenças dos meus avós, né? Dos meus avós maternos, que eram espíritas. E tipo assim, desde o início é importante falar que a gente não tá sendo propagandista de nenhuma religião, porque nem eu nem você, a gente tem assim, uma bandeira religiosa definida dessas grandes aí e tal. A gente e deixar bem claro também que a gente não tá aqui pra falar mal, né? E nem julgar nenhuma religião, caso for citado algumas coisas aqui, tá? É isso, a gente é meio indie nessa questão de religião. Tipo isso. Então, mas o importante foi que ser espírita pela primeira vez me deu a oportunidade de entender que, e isso é uma coisa que todas as religiões pregam, que existe um pós-vida em que se pode crer, e entendê-lo seria interessante, seria importante pro resto da vida. E eu queria saber de você, como você de repente enxerga esse lado e como isso mudou a sua vida, para onde isso te levou e como isso foi importante para você, ou se não foi importante, Herol. Eu vou falar primeiro em relação aos oráculos e aí depois eu vou passar pro lado espiritual, tá? Ok. No caso do tarô, propriamente dito, é um oráculo que revela mensagens de parte do nosso subconsciente que a gente não tem acesso no meio dessas tiragens. Só que tem gente, qualquer pessoa pode fazer. Só que pessoas que têm dons mediúnicos ou são pessoas mais sensitivas, leem bem melhor e bate mais as coisas. No caso, toda leitura que eu faço, eu peço ajuda para os meus guias espirituais. Então, eu não leio sozinha. Eu tenho ajuda também, junto. E com o meu anjo da guarda, peço também a ajuda das minhas ancestrais que já foram. Então, assim, eu acredito nisso e eu sinto eles todos quando eu faço essa leitura para ajudar as pessoas. Então, eu acho assim que é um trabalho muito, muito bonito. As pessoas pedem conselho, as pessoas pedem ajuda e no meio do jogo elas têm as respostas dela para melhorar ou abrir o caminho delas. Entendi. Entendeu? Mas não tem nada a ver com o diabo nem nada disso. Já falando, tem muita gente, né, que já falou, né? Sim. Inclusive, até diabo, pra mim, não existe. Tá? O que existe são espíritos com duas dualidades, até a gente, que é, né, no caso, encarnado, mas tem espíritos que têm um nível de negatividade maior, afinidade pro lado negativo maior do que pro lado positivo. Mas um demônio que é 100%, um espírito 100% negativo, um espírito 100% positivo, eu
acredito que não existe. Uhum. E como que você conheceu essas coisas? Nossa, e eu vim de uma família extremamente católica. Muito. Você sabe que no cristianismo em si, isso aí é repugnante, né? Inaceitável esse tipo, né, de prática. Mas eu tenho um primo que na época que eu era católica, ele era evangélico. E ele estava dando muito problema, ele não estava se sentindo bem na religião dele, e eu não estava me sentindo bem na religião na época que era católica. E aí ele tinha uns colegas que era de Umbanda, então ele começou a frequentar terreiro, ia mexer com oráculo e me ensinou. E daí eu peguei gosto, e aí eu fui praticando mais, entendendo mais, porque não é apenas praticar o jogo, sabe? Você tem que preparar o seu espiritual. Você tem que meditar, você tem que... O que você está fazendo ali? Entendeu? E aí daqui estou. Então, é porque assim, e essa é uma visão, claro que é preconceituosa e é difundida muito, que como que a pessoa tá nesse meio, mas isso não contribui para ela, só que você pode ler as coisas de outras pessoas. Só que não é bem assim, existe muito que você ganhou por causa disso, não é? Sim, com certeza. Até porque antes de ler para qualquer pessoa, antes de eu começar a fazer esse tipo de trabalho, eu sempre lia para mim. Esse meu primo, a gente tinha, e tem ainda até hoje, um grupo que todo dia a gente faz tiragem e todo dia a gente faz discussão das cartas, tá? Porque a linha dele é Yorubá, que a linha espiritual dele é mais para Umbanda. Então, os orixás que auxiliam, os guias deles que auxiliam na hora de ler as cartas. Já o meu, além dos meus guias, como eu te falei, né? Meu anjo da guarda, e eu peço ajuda às minhas ancestrais aí também. E elas me escutam, elas me ajudam e fazem. Tá? E tem gente que prefere outros panteões diferentes para mexer também. Ah, que legal, então. É muito mais amplo do que eu imaginei. Com certeza. É porque primeiro a gente veio assim, é porque assim, quando você fala assim, eu leio tarô, aí já pensa naqueles filmes daquelas ciganas, já querendo roubar seu dinheiro, lendo a mão e não era aquilo, e não é nada disso, gente. É porque os filmes estragam muita coisa, então o pessoal não leva a sério. Eu acho que eu estou inventando que é uma fantasia, a pessoa não para estudar, ter o conhecimento correto daquilo. Então tem muito preconceito, entendeu? Porque também tem muitas pessoas que eu conheço que são charlatanas no meio disso. Mas aqui é trabalho sério. Inclusive, o valor que eu peço quando eu faço essas consultas, tipo assim, eu nem preciso da satisfação, mas eu gostaria de falar, não é nem pra festa, não é nem pra gasto com bebida. Esse dinheiro sempre vai para comprar velas que eu utilizo, para comprar incenso, às vezes eu compro outros decks diferentes de tarô. E aí eu sempre estou procurando sempre inovar mais, né? Trazer mais esse conhecimento e ajudar mais pessoas. Todo mundo me busca, me procura para resolver diferentes áreas. Então o tarô tá ali para te orientar, mas é você que vai escolher qual caminho você vai seguir, entendeu? E não é muito diferente do que uma religião se propõe, né? Porque a religião, ela... É claro que a religião ela se propõe um pouquinho mais, só que, tipo assim, nem sempre ela consegue tudo aquilo que se propõe. Eu duvido que as religiões, elas alcancem qualquer pessoa a obediência, por exemplo, de todas as regras que ela tem, entendeu? Porque as religiões têm milhares de regras e tal, então, às vezes, elas restringem mais a liberdade do que conseguem libertar as pessoas, infelizmente. Porque eu penso... Não pode... Desculpa. Porque eu penso o seguinte... O que é mais fácil para a igreja, falando de modo geral? Por que o céu é azul? Porque Deus quis. Então essa sempre vai ser a explicação. Aí você, mas por que Deus quis? A gente vai saber quando for a hora.
Então você sempre tem essa pergunta e eles, sabe, botam de um modo tipo, é segredo, na hora certa você vai saber. E eu tava cansada disso, eu não tenho, sinceramente, saco mais pra isso não, entendeu? E aí eu falei assim, por quê? E ainda o lance de tudo é errado, você se priva, sua essência, o seu ser, de fazer várias coisas que normalmente é uma coisa normal, mas para a igreja não é. E acaba que, de qualquer forma, todo mundo é pecador aos olhos dele, independente se você está seguindo as regras ou não. Exatamente, exatamente. Então, o problema muito grande com a religião é esse, a hipocrisia. Porque, olha, sinceramente, já participei de grupo de jovem, sabe? De igreja. E quando eu ia nas reuniões, todo mundo tava ali, ai, vamos rezar todos unidos, amo você, eu vejo Jesus em você. E aí saía de lá, os líderes lá que fazia a procissão lá da reunião, não sei lá como é o nome, tudo fazendo coisas horrorosas de festa, que você fala assim, misericórdia, que é isso? Então, por exemplo, então eu entro na igreja, eu sou uma pessoa, aí fora dela, no meio dos outros sou outra. Que negócio é esse? Então, pra mim, aí eu falei assim, não, eu sei que trabalhar a fé e espiritualidade é uma coisa muito importante que o pessoal sempre deixa de lado, tem prioridades para outras coisas. Só que eu não quero participar de um grupo específico e obedecer esse grupo, entendeu? Aí eu fui procurando e acabei que não ter religião, pelo menos por enquanto, foi uma das melhores coisas que aconteceu comigo. Uhum. Mas buscando outros meios para preencher, para conhecer. Como também eu estudo muito xamanismo, gosto muito da bruxaria natural. O pessoal também não sabe explicar, não sabe. Fala que então você é bruxa, mas sua mãe é católica. E não é nem isso, sabe? São normal. Então tem todo o processo, por que eu estou fazendo isso, o porquê cada coisa significa cada coisa. Uhum. Então nos explica um pouco da bruxaria natural. Então, a bruxaria natural ela é uma prática, mas na bruxaria você tem uma religião. Não necessariamente você precisa participar dessa religião. Eu não participo, que é a Wicca, né? Todo mundo conhece, já ouviu falar, que oficialmente é uma religião. Já na bruxaria natural, eles têm deuses. Eles têm 2 deuses. Cornífero, que é o deus masculino para eles, e a deusa mãe, que é a natureza, que é a deusa mulher para eles. Já na bruxaria natural, o que eu faço, o que é? Eu pego elementos da natureza e com a energia de cada elemento da natureza, cada erva, cada planta, cada cristal, transformo, tiro do mundo o plano espiritual, vamos dizer assim, e coloco no material. Ou seja, se eu tô vendo que eu tô com um problema financeiro, eu pego algumas ervas que eu sei para cada coisa, por exemplo, alecrim, que eu sei que é mais para prosperidade. Vou juntar ali, pego uma vela de cor verde, né, dinheiro, e vou fazer meus negócios aqui no meu altar, e assim que consigo. Então, assim, era o seguinte, me conectando com a natureza, que eu acho assim, que o meu Deus, no caso a minha deusa, é a natureza, é a Mãe Terra, porque ela sabe o que a gente precisa. A gente nasce, morre, volta para ela, entendeu? Então é uma conexão muito profunda como ela e os animais e a gente se comporta num lugar só. Então eu acho muito bacana isso, por exemplo, até o lance que os índios fazem, sabe? Desde que até na hora de caçar você vai matar aquele alimento, mas fala assim, obrigado, que eu vou usar até o último dente desse animal que eu estou sacrificando aqui, que vocês cuidaram para alimentar minha aldeia. E não é que nem esses babacão aí que fica caçando para botar a cabeça de bicho na parede, que acha que tá arrasando, entendeu? Uhum. Então eu acho assim, é isso que eu tava procurando. É esse lance no xamânico, junto com a bruxaria natural, entendeu? Então em cada coisa tem uma energia. O cristal tem uma
tipo de energia. Eu que acredito, né? As flores têm um tipo de energia. A água, o fogo, a terra, o ar. E é isso. Aí, por exemplo, na igreja católica, eu fiquei bastante tempo. Nada acontecia pra mim, tá? Meus caminhos ficavam fechados, nada dava certo. Acho que foi uma das épocas assim mais decepcionantes da minha vida. E depois que eu saí, parece que tirou um peso, não sei, ou me limpou mais, que as coisas começaram a abrir. Não tô falando que é por causa da igreja católica, mas depois que eu comecei a praticar esses rituais, principalmente nas fases da lua, que eu acredito que a lua, como a lua influencia o mar, por exemplo, a gente também é feito de água, influencia outras coisas também, né? E aí eu fui fazendo meus rituais basiquinhos, normal aqui, nada de sacrifício de animal, nem nada disso. O pessoal associa com um demônio e não tem nada a ver com isso. É basicamente isso que eu falei, mexer com a natureza, as fases da lua e as érbitas ao meu favor, apenas. É como uma música, assim, cada um tem um gosto musical, mas só porque você não gosta de algum outro gênero, não quer dizer que ele não emocione outras pessoas. Você tem que respeitar esse fato, né? E assim, a questão é que, independente da religião, sempre vai existir esse fator místico e esse fator de fé. E eu acho que a fé, acima de tudo, ela é importante demais na vida. Por quê? Porque é a fé que te conecta a outra pessoa. Porque... Sim, mas tipo assim, te conecta de uma forma positiva, sabe? Por quê? Porque tipo, se a gente for seguir os nossos instintos, a gente é muito competitivo por natureza. Sim. E de repente, seguindo simplesmente os nossos instintos, nós não estaríamos... a tendência não seria que a gente se tratasse bem. A tendência seria que a gente sempre visse o próximo como um inimigo para nossa sobrevivência. Ok? Isso. Só que o que a fé... A fé é o contraponto disso. Porque a fé, na verdade, se você tirar ela de todas as camadas, a essência da fé é a fé no próximo. É a fé na bondade que existe na outra pessoa e que te impede de ser má com ela. E que não te impede, mas tipo assim, te envergonha. Entendeu? É a fé na bondade inerente em cada pessoa. Claro, é que eu acredito o seguinte. Se a pessoa fala assim, a religião me faz uma pessoa melhor. A religião me faz amar outras pessoas. A religião me faz evoluir como pessoa. Eu vou chegar para você e falar, parabéns, é isso aí. Que ótimo, que bom. Exatamente. Agora, a gente sabe que na maioria das vezes não é bem assim. Porque você vai estar, por exemplo, um pastor ali falando, por exemplo, que tem que casar na igreja mais cedo. E aí você vê ele ficando com outras varoas por aí. Então, assim, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Sim. E esse é um problema mais das instituições religiosas, né? Não necessariamente da religião. É aquele típico problema da prática contra a teoria. Como a gente precisa ficar repetindo isso, mas é importante. De qualquer religião, né? Pastores, padres, palestrantes, qualquer pessoa, quando ela começa por causa da sua posição, por causa do seu conhecimento, a acreditar que ela é dona da religião, que ela é dona da verdade, dona até dos mandamentos, essa arrogância produz, obviamente, ações que vão contra a própria religião em si, né? Mas você conhecer as coisas erradas não significa que você nunca mais vai errar na sua vida, né?
É igual um psicólogo dizer que nunca vai ter problemas psicológicos, um médico dizer que nunca vai estar doente, né? O médico tá lá com febre, passando mal, a pessoa fala, olha, você está doente, não, eu sei o que é doença, não muda o fato dele estar doente, né? Então, e essa arrogância, ela é já uma coisa institucional, infelizmente. Mas enfim, seguindo um pouco no tema, e o misticismo, né, que é envolvido nas religiões, ele tem dois caminhos, né? De repente mais, mas no momento eu só consigo pensar em dois. Que o primeiro é a compreensão do pós-morte, e a segunda é a fé que se exige no intangível, né? A compreensão do pós-morte causa essa ampliação dos sentidos, né, das coisas, do sentido da vida, a ampliação das consequências dos nossos atos, né? Pensar que a gente vai pagar por eles de alguma forma, ou pensar que a gente vai ser premiado por nossas boas ações, né? Isso sendo real ou não, isso não interessa. O que interessa é o impacto que isso tem, né? E o que interessa na religião é o impacto que ela tem. O que interessa na fé é o impacto que ela tem. Então, se você está numa religião, seja católica, evangélica, espírita, seja até umbanda, tanto faz. O que importa é o impacto. Se você está nela, se você está se sentindo desestimulado, se você está sentindo que ela não está te levando para frente, sair dela não se torna errado, entendeu? Você tem que procurar algo que te torne uma religião cujas lições correspondem melhor a quem você é, ao que você entende da sua vida, entendeu? E em procurar isso que é universal em todas as religiões ou em todas as crenças ou enfim, até para os ateístas eu acho que esse fator é importante, que é a fé. E não a fé em um ser onisciente, onipotente e imaterial, mas a fé nas pessoas. E como funciona isso? Para os ateístas, por exemplo, é a fé de que os outros não são seus inimigos. É a fé que vai te impedir de se entregar aos seus instintos e ver todos ao seu redor como impedimentos para sua felicidade. E para quem é religioso, a fé ela ganha essa complexidade de envolver Deus, mas no fim das contas, se Deus é a bondade em si, e a bondade aqui na Terra ela é manifestada através das nossas ações, então que a fé também seja em nós, que a fé também produza essa esperança, né? E essa vontade de estimular cada vez mais que as pessoas ao seu redor, que seus vizinhos, que seus amigos, sejam as melhores versões deles mesmos. Em relação à fé que você tinha falado, as minhas coisas, tudo que eu faço é com intenção. Esses rituais que eu faço, tanto para proteção quanto para prosperidade, que eu quiser pedir com intenção. Que nem a fé move montanhas. Se eu acreditar que a Joaninha é um Deus sagrado e que ela vai me curar, e botando fé nisso e ela me curou, pronto, Joaninha é meu Deus. Assim serve para as outras pessoas, porque a capacidade da mente é muito grande. Eu prefiro assim, faça o bem sem haver aqui, respeite o próximo e pronto. É melzinho na chupeta, acabou, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Uma vez que eu faço o bem para você, volta para mim 3 vezes. E assim, não adianta aí, ó. Um monte de gente aí na igreja fazendo um monte de merda aí e fica por isso mesmo e a vida não anda. Mas é justamente por isso, eu acho que essas pessoas que ficam na igreja e que no fim das contas elas acabam sendo hipócritas, é por medo de tentar algo novo, entendeu? E de tentar algo que as complete mais. E porque
não vou falar toda, talvez eu esteja sendo injusto, mas a maioria das religiões, elas sempre colocam que só de você sair da religião já é um pecado, né? Só de Isso. você deixar de acreditar naquilo ali. E então isso acaba prendendo a pessoa, né? Só que Isso é muito tribal. é, É muito tribal mesmo isso. e eu Deus acho, é esse, né? hã? Que castiga. Que Deus é esse que castiga tudo? Não é pra ser assim. É. Que livre-arbítrio é esse? Tem livre-arbítrio, mas ó, você não tem livre-arbítrio, mas se você, sei lá, fazer sexo antes do casamento, você já sabe, né? Vai sentar no colo de tio Lu, lá embaixo. Não tem condição, velho. Não tem condição. Mas E, é isso, né? esse, Respeitando. sim, esse é. E quando eu fiz esse questionamento pra mim foi quando eu me completei. E o Uhum. questionamento foi exatamente esse. Como que existe um Deus onisciente e onipresente que tá ali pra controlar ou pra decidir o seu destino ou pra, sei lá, de alguma forma ele sabe o que acontece com o seu destino, ele tem mecanismos de mexer no seu destino, mas ele diz que você é livre para ir a qualquer lugar. Então, existe um paradoxo, não sei se você já viu, tipo assim, Deus ele é todo poderoso e tem todo o conhecimento? Sim. Ele conhece o Uhum. mal? Ele sabe que o mal existe? Sim. Sim, Ele tem poder para derrotar o mal? Sim. com certeza. Então por que ele não derrota o mal? Porque, o mal ele é necessário para ele saber quem é do bem e quem é do mal. Ué, mas ele não é onisciente? Por que ele precisa testar a gente? Na verdade, se for nessa linha, não era pra ninguém passar fome, não era pra ter guerra, todo mundo aqui tá no paraíso do Éden, assim seja, mas não teria graça, né, meu? Exatamente. Então para mim a ideia de Deus e a ideia de raciocínio lógico, de Deus ter raciocínio É lógico, difícil. para mim não funcionava, entendeu? Essas duas coisas não funcionavam juntas. Até o que é Deus pra você? Até o que é ser Deus é difícil, porque a gente ainda não sabe. Porque toda vez que fala Deus, a gente pensa o quê? Ou é uma luz branca, ou Deus é um homem barbudo branco. Sempre isso. A gente sempre imagina a matéria, mas não vai pro lado espiritual. E não sabe, vai que, por exemplo, Deus, ser Deus tá? Eu, você, a natureza, todo mundo junto. Não tem, tipo assim, um símbolo exato para ser Deus. Mas isso aí é uma coisa, assim, bem viajada, né? Que eu tô entrando. Porque pro ser humano é muita. Como é que eu vou dizer isso? Tem que se apegar à fé para não enlouquecer. Então, você chegar e falar assim, então, Jesus não existiu, Deus aí é só uma mentira mesmo, e é só a gente vivendo um dia de cada vez. Se enlouquecer todo mundo. Não, Mas é. mas para mim Deus existe, é que tá, Deus existe para mim. Só que ele não existe com raciocínio lógico. Ele para Sim, mim é a energia. É porque eu pensei, exatamente. esse é o meu pensamento. Você tem que ter fé. A fé é Deus não tem importante. forma. Hã? Deus não tem forma, irmão. Sim. A fé, ela é importante. Ela é essencial. Ela é Com essencial. certeza. Só que eu quero ter fé, mas eu quero ter fé nas pessoas. Eu não quero acreditar que existe esse ser sobrenatural que de Uhum. repente esteja mexendo com o meu destino. Então, o que eu pensei? Bom, então Deus é a energia. E Deus é a energia que está em cada pessoa. Sim. É a energia que habita em nós, que é uma energia positiva e que nós Uhum. trocamos um com o outro. Que nós Sim. interagimos não só um com o outro, mas com o ambiente, com as coisas, sendo positivos. Ou seja, Deus se manifesta, Deus existe, Deus age, Deus conversa através das nossas boas ações. Entendeu? Com Então, no certeza. fim, o meu Deus, somos nós. Pra mim. Uhum. É um conjunto, na verdade, né? Uhum. De pessoas e ações. Isso. E a karma também, tá?
Também eu acho disso muito, muito, que é a lei do universo, que o pessoal fala. E aquilo que você faz, você paga. Infelizmente é assim. Exatamente. As consequências são... Exatamente. Eu não sei se você falou que não tem uma imagem bem definida de Deus, não é isso? Não, eu ainda tô nessa minha luta, mas assim, por enquanto, agora, Deus pra mim é a natureza, tá? Como um conjunto. Falando dos animais junto, a terra, por enquanto é isso, mas é isso, né? Ano passado o Tainan acreditava numa coisa, esse ano em outra, e ano que vem a gente pode mudar, né? Que eu tô na minha procura, na minha busca sempre, com certeza, para evoluir cada vez mais e me tornar uma pessoa melhor cada vez mais, cada dia, né? Que a gente procura muito isso. É verdade. Mas por enquanto, para mim é isso. Mas também faz parte também a bondade que a gente compartilha, né? Com o outro. Porque no mundo que tá cheio de desonestidade, ganância, coisas terríveis, horríveis, acho que quando você é uma pessoa boa, até a pessoa fica meio desconfiada. Não, sei não, tá bom demais pra ser verdade. É complicado. É complicado, o negócio tá feio mesmo. É verdade. Tem uma coisa que o Clóvis de Barros fala, que o bem, ele é sempre, o mal, aliás, ele é sempre transparente, ele é sempre claro. E o bem, ele é sempre duvidoso, né? Por exemplo, se você encontra um mendigo, um morador de rua, e você dá dinheiro para ele, isso vai ser visto de uma forma positiva por algumas pessoas, mas também vai ser visto de uma forma negativa. Porque a pessoa pode estar sendo bondosa, mas pera, a pessoa também ela está patrocinando a mendicância. Ela pode estar dando aquele dinheiro só para se livrar de alguma culpa que ela tenha, que na verdade talvez nem nada tenha a ver com aquela situação. E ou de repente ela deu o dinheiro para impressionar alguém que estava do lado, enfim. Mas o mal o mal ele não é questionado. Se alguém vai lá e rouba o dinheiro do morador de rua, todo mundo sabe que aquilo é mal, todo mundo vai condenar aquilo. Então o mal ele é de ferro e o bem ele é de vidro, assim, ele quebra muito fácil. Funciona o seguinte, o que é mais fácil? A pessoa apontar erros, falhas nas outras pessoas ou fazer isso por si próprio? Quando tá bom demais pra ser verdade, porque você tá fazendo tanta coisa boa, pra quê? A troco de quê? Ninguém é bonzinho assim, tipo assim. A maioria das pessoas, todo mundo pensa assim. Então, você vê como a gente falha, como a gente pré-julga, sem embasamento nenhum, as outras pessoas, situações. É verdade. Como a gente tá fabricando um monte de ser humano que pensa a mesma merda, que não tem como ir além daquele nível médio de pensamento que todo mundo tá. É verdade. Ninguém pensa assim, por exemplo, o que hoje eu vou fazer? Nada contra quem faz esse tipo de coisa, mas, por exemplo, hoje eu vou sair com os meus amigos para beber uma cerveja, ver um jogo de futebol e dormir. Mas faz isso todo final de semana? Não tem alguma coisa mais importante ainda para você ver em si mesmo, a sua essência, para melhorar? Então é isso, eu tô procurando essas melhorias, essas evoluções em mim. Não para falar, eu sou melhor que todo mundo, de jeito nenhum, porque eu estou melhorando para mim mesma, não quero provar nada a ninguém, tá? E também para entender também esse lado também da mediunidade, porque todo mundo é mediúnico, só que tem umas pessoas que mais susceptíveis a abrir mais esse lado, treinando também, do que outros. Então, pra mim é uma coisa importante. Para outras pessoas, pode chegar e falar assim, nossa, Tainá, você é hippie, sai fora daqui. Entendeu? Pode dizer. É porque se eu falo isso numa roda de jovem da minha idade, o pessoal vai olhar pra mim, nossa, jovem alternativa, hippie, fica 3 anos lá em Serra Grande na praia e volta. Não, o pessoal quer saber o quê? Quem tá pegando quem? Você viu aquele ator de novela que sei lá o quê? Gente, isso pra mim, sinceramente, é uma coisa tão... é ridículo. O que saber da vida dos outros vai mudar na minha vida?
O que vai influenciar? Eu não vou ganhar mais dinheiro, eu não vou ficar mais feliz, e aí? É verdade. Pô, mas isso aí isso aí que você falou de hippie eu me identifiquei, viu? Porque a quantidade de gente que fala que eu sou hippie só por causa do meu cabelo, não tem nada a ver. Como assim? Mas o cabelo é lindo. Ah, obrigado. De nada. Mas você tem conseguido? Todo mundo é padrão, você percebe. Tem que estar cabelo raspado, bebendo cerveja, tirando foto do Instagram no volante assim, hétero topzera. Ninguém merece mais isso. Nossa, eu olho assim, meu olho arde. Nossa, o que eu tô fazendo? Eu aqui, perto dessas pessoas. Mas é isso. Então, por exemplo, essas pessoas, você vê o lado delas espirituais, pobríssimas. Tem dinheiro, são ricas e pobres de alma, pobres de conhecimento. Então, ninguém quer pensar hoje em dia, não. Pra que pensar? Deixa as coisas mastigadas de evitar. Pobres de fé, né? Ele tá falhando pra nós. Pobres de fé em qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. E você tem sentido, você claramente tá bem consigo mesma. Você sente que você tem conseguido essa melhora com as suas novas crenças? E assim, comparando os meus, bota aí, 7 anos atrás até hoje, eu acho que eu tô vivendo a minha melhor fase da minha vida, sem brincadeira nenhuma. Que bom. Sério. Inclusive, 2020 tá sendo um dos melhores anos pra mim em relação a esses tipos de situação, mas eu sei que é ruim por causa da pandemia, né? Você vê um monte de sacanagem que tá acontecendo, mas que esse ano pra mim tá sendo libertador. Que nesse bom. requisito. Coisa que antes não era. Que, não sei, alguma coisa estava atrapalhando, sabe? Que eu não ia, minha inteligência estava sendo tapada, eu não sei explicar as coisas, não estava fluindo, eu não conseguia meu lado criativo sair para fazer qualquer tipo de coisa. Sempre andava mais triste, decepcionada com as coisas. Mas é isso, eu acho assim, os anos passam, sua maturidade, suas experiências aumentam, e aí você decide para que lado você vai, né? Eu não lembro direito, eu acho. Você falou que descobriu esse ano? Em relação ao lado espiritual, como eu tenho uma família extremamente católica, já acontecia coisas que eu já sabia, por exemplo, que eu tinha uma missão aqui na Terra, que era uma missão espiritual, que é ajudar espíritos e almas que precisam da minha ajuda. E eu já sabia isso. Só que eu não estava conseguindo desenvolver isso aí na Igreja Católica. Você já tinha tido alguma experiência mediúnica antes? Já. Desde pequeno já. Nossa. Aí quando eu fui pro terreiro, acho que tem uns 3 anos, eu fui no terreiro de Umbanda, e aí eu fui consultar com o pai de santo. E ele tinha falado que eu era mediúnica de incorporação. Só que eu nunca na minha vida incorporei. O que o meu corpo, que eu acho que ele é mais sensitivo em viagem astral, eu tinha muitos sonhos muito recorrentes. Teve um que foi um ano inteiro, todas as noites, em relação a tirar espíritos ruins de pessoas. Pra você ter noção, olha que lombra. E já vi coisa também, viu? Visual mesmo. Mas eram espíritos? Sim. E você... Eu vi meu anjo da guarda. E você conhecia? Mas eu também já vi outras entidades também. Eram pessoas que você conhecia ou não? Não, nenhuma. Olha nenhuma. Só. Inclusive, a mais recente que eu tive foi na minha outra casa que eu morava em Ilhéus. A última casa que eu estava, agora eu mudei de cidade. Estou morando com meu companheiro. Menino, mas que casa carregada. Mas deu tudo certo. Tinha crianças lá. Espírito de criança. Eu morava sozinha nessa casa, que era uma casa perto da minha universidade que eu morava. Até ano passado eu estava nessa casa. Inclusive foi a casa que eu mais fiquei morando nela. Teve uma noite que eu fui dormir tranquilo, tinha acabado de fazer minhas coisas.
dormi, de boa, tranquilaço. Eu acho que tinha feito, uns 5 dias da mudança. E eu acordei com os passos de criança no meu corredor, que tem meu quarto, e do lado do meu quarto é um corredor que vai até a cozinha. As crianças correndo e rindo. Aí eu meio que acordei assim, que vira é essa? As mães dessas vizinhas aqui deixam as crianças brincando aí fora, eu achando estranho, já pensando na minha cabeça que era tipo assim, 11 horas. Eu peguei o celular, quando eu fui ver era 3. Aí ninguém brinca, criança não brinca 3 horas da manhã na rua aqui. Coisa estranha. Aí eu preferi dormir de novo. Elas correram, rindo. Vixe, vou dormir, tem que esquecer, senão eu não vou conseguir dormir. Aí eu dormi. Aí no outro dia, eu lembro que o filho do dono do apartamento que eu tava morando tava na porta da minha casa. Aí ele veio, conversar. E aí, tá indo tudo bem? Beleza, eu não comentei nada que tinha acontecido. Aí ele falou, eu já morei nessa casa. Eu disse, ele é. Antigamente, isso aqui tudo era fazenda. Sim. E atrás dessa sua casa tem um lago. Aí tudo era lago. E as crianças gostavam muito de brincar aí. Só que uma dessas crianças morreu afogada aí. E a gente não sabe exatamente se foi uma na brincadeira mesmo, escorregou e afogou, ou se foi uma delas de propósito, jogou a outra e afogou. É mesmo? Eu não falei nada. Beleza. Caramba. Inclusive, o menino que morreu, foi um menino que morreu. Eu acho que ele citou um nome, porque ele era bem novinho quando a família dele morava lá em cima da minha casa há muito tempo. Então, muito tempo, onde aquilo ali era uma fazenda antes. Depois construiu várias casas. Aí ele até falou, acho que o nome do menino, se eu não me engano, não sei se era Rogério, alguma coisa assim lá, beleza. Aí depois desse dia, uma coisa é quando a gente esquece, por exemplo, eu botei um lápis em cima da mesa e desapareceu. E aí começou a acontecer coisas na minha casa. Tipo, as coisas não estarem no lugar onde estava. Uma coisa é a gente estar distraído, fazer uma vez isso. Outra coisa é toda hora. Então, tipo assim, eu ligar a luz, aí volto, liga de novo, aí desliga, aí liga. Aí a porta que eu acabei de fechar estava aberta. Aí teve uma vez na sala, que eu fui dormir na sala, que sabe quando você tá naquela linha entre estou acordado, mas eu já estou indo pra linha de sono e apagar? Sabe essa linha assim? Você tá quase indo já dormindo? Uhum. Aí esse menino, como é que não veio no meu ouvido e começou a passar. Aí eu, sai fora deles! Aí eu falei assim, não tem jeito assim de continuar assim nessa casa, porque esse menino nem deve estar sabendo que morreu, já tá me atrapalhando. Aí eu recorri ao meu primo, tá acontecendo isso, o que eu posso fazer? Aí como ele é da linha de banda, ele pediu para fazer como se fosse um ritual prexu para poder auxiliar essas almas que estavam lá na minha casa, para poderem ir para um lugar de descanso delas, de tranquilidade, que aquilo ali, ela estava presa naquela casa, não era para ela estar ali, entendeu? E aí eu fiz, deu certo. Mas isso é uma das coisas que aconteceu comigo. Mas é assim, aí chega um momento que nada assim me assusta mesmo, sabe? Que é uma coisa tipo assim, ok. Que isso. Uma das coisas, meu filho. Eu acho que dá pra eu fazer um livro de um monte de coisa que aconteceu bizarro. Sério, nossa. Aí tem todo aquele processo, tipo, aconteceu mesmo ou será que é fantasia? Só que aí você já sabe que não é fantasia depois que acontece pela quinta vez. Porque eu fui pro psicólogo, eu fui ver, eu sou esquizofrênica? Não. Eu tô tranquilíssima, sou de boa. Vai que eu tenho problema de cabeça. Não tinha, eu sou sempre de boa. E principalmente quando você vê assim, tipo, você meio que confirma aquilo, né? Porque enquanto você tá esse negócio de se ouvir, você sumiu, você cria essa dúvida, igual você falou, será que tá acontecendo? Será que não tá acontecendo? Porque às vezes eu tenho medo, tipo assim, de ter, será que é fantasia da minha cabeça? Porque a cabeça prega peça demais. Então, às vezes a gente vai primeiro pro lado racional. Tudo que acontece, eu vou pro lado racional. Não. Qual o motivo que, por exemplo, aquela vela deve ter apagado? Eu deixei a janela aberta, então a vela apagou.
Mas, por exemplo, botei uma vela e ela só tá indo em uma direção e a porta tá tudo fechada, a janela não tem presença de vento, não tem ventilador. Alguma frequência tá indo ali pro outro lado. Eu já sei que não é vento, por exemplo. Entendeu? Agora, por exemplo, minha mediunidade funciona melhor nos sonhos, em viagem astral. Que eu acho que eu tenho mais experiências em relação a isso. Algumas já de sentir e poucas que é de ver, de enxergar. Como que Mas funciona essa bem viagem cabuloso. astral? Hã? Como que funciona a viagem astral assim? Eu não conheço muito. É basicamente, por exemplo, quando você dorme, você vê você saindo do seu corpo e indo para outros lugares. Você faz isso a viagem astral. Eu geralmente fazia em lugares que eu sei que eu já estive ali, mas eu nunca vi pessoalmente mesmo, mas eu sei que eu estava ali. E acontecia muito, era sempre, direto, de ter que tirar espíritos ruins, ou de certas pessoas, ou de certos lugares. Era direto. Eu acho que foi em 2014 ou 2013. Todos os dias, durante um ano, eu sonhava todo dia. Todo dia. Porque às vezes as pessoas falam assim, não, Tainá, é porque você assiste filme de terror? Às vezes fica no nosso inconsciente, então a gente tem mania de sonhar isso. Realmente, eu concordo. Pode ser que algumas vezes foi por causa de filme de terror. Mas você me pega um ano, Rogato, todos os dias sonhando assim, nessa mesma linha, não é normal. Isso não é normal mesmo. E tipo assim, ó, tem uma coisa diferente. Eu tenho que ver, eu acho assim, que quanto mais eu tô crescendo, né, mais ficando mais velha, tem coisas pra me resolver, tá? Eu tenho que seguir um direcionamento. Por que isso tá acontecendo comigo? O que eu tenho que fazer? Porque você tem escolha de você aceitar sua mediunidade e ajudar quem precisa, ou você simplesmente fala, olha, eu não quero esse peso pra mim, eu não quero. Por exemplo, a minha irmã estava começando a ter, quando a gente era mais nova, as coisas semelhantes que nem eu, só que ela já pediu, não quero. Isso aqui eu não quero pra mim, não quero de jeito nenhum. Então ela né, procurou minha mãe, elas né, fizeram um negócio aí pra ela não abrir mais, entendeu? É como o nosso corpo se abre mais pra isso. Então isso aí não é pra ela e já eu aceitei. Já eu confirmei, tá, é isso mesmo que vai ser. Poxa, Porque que eu tenho legal. medo mesmo das pessoas. Dos mortos eu não tenho. A gente morreu, não tem Verdade. como fazer coisa ruim, tipo assim, literalmente na sua cara, entendeu? O que tem por exemplo, o espírito tem afinidade por vícios ou por situações semelhantes à sua. Então, se você vê uma pessoa, por exemplo, que fuma todos os dias, toda hora, num quarto, toda hora, todo dia, lógico que se um espírito desse vai estar passando ali, ele vai ficar onde tem esse vício, onde tem afinidade a pessoa fazendo isso. E aí a pessoa não entende por que as coisas estão dando errado, ou porque ele está muito cansado, ou que ele não consegue fazer nada, porque daquilo ali está acontecendo. E tem vários tipos, né, de espírito, tem vários tipos de categoria, meu filho, é muita coisa. Mas não é simplesmente estou passando, ui, ai, nossa, o espírito me pegou. Não é nada disso não. Nada a ver. Por isso que o pessoal pede bem para você fortalecer. O que é ser fortalecido? Eu sou forte, eu tenho meu anjo da guarda, que seja, que espiritual, me protegendo, e é isso. Se eu chegar para falar assim, Rogato, te fiz uma macumba, você vai falar assim, não vai dar certo porque eu não acredito, e eu acredito que a minha fé é mais forte e nada vai acontecer comigo. E realmente não vai acontecer. Mas eu não jogo uma coisa pra ninguém não, tá? Só pra falar. Só um exemplo. É um exemplo. Pois é, tem muita pessoa. Eu acho isso, sempre achei isso estranho, tipo, a pessoa é super religiosa, super fervorosa. Aí alguém fala que fez uma macumba contra ela, fala, meu Deus do céu, e agora? O que vai. Peraí, cadê sua fé, caramba? Deus não é o mais poderoso? Isso entra no caminho, na cabeça das pessoas, e é por isso que o trabalho espiritual funciona. É isso. As pessoas deixam. Porque só quando o trabalho não funciona. Tem que ter fé, aí ó, a fé e a intenção no negócio. Que
bom, nenhuma coisa não existe. É bom e ruim. Eu e você temos essa dualidade, bom e ruim. Só que eu ainda assim, falando de mim, obviamente, imagino que você seja assim também. Nossa parte positiva, nossa parte boa, supera a ruim. O que seria ruim para mim, por exemplo, que eu admito, que é um defeito que eu sei que eu tenho? Eu sou muito nervosa. É uma coisa que tem que ser tratada comigo. Eu sou muitas vezes, tem situações que eu podia ficar quieta, eu podia ficar calma e eu não consigo. Eu não consigo. Uhum. Uhum. Entendeu? Uhum. Então eu acho assim, por exemplo, você fala assim, Tainá, eu me dou bem com as pessoas, só que eu tenho um problema sério de ciúmes, por exemplo. Não gosto quando tem minha melhor amiga aqui, começa a sair com os outros amigos e me deixa de lado. É uma coisa que, às vezes, eu, sem querer, já tô imaginando, poxa, tomara que chova pra eles não saírem. Tipo assim, um exemplo. Esse meu exemplo idiota, mas você entendeu essa linha que eu tô falando. Tô Entendi, pegando assim, entendi. então, Entendi. isso é uma parte ruim. Inveja é uma parte ruim. Raiva, a minha raiva é uma parte ruim, horrível. E tem que ser tratada. Mas eu sei que mesmo eu sendo uma pessoa com raiva, rabiosa, brava, eu sei que minhas qualidades superam isso. Uhum. Entendeu? Então eu acho que é nesse caminho que a gente tem que ir. Não, eu sei que eu não tô aqui pra mostrar, olha gente, eu sou do bem, nada disso, mas é isso. Sempre que eu tô fazendo aqui é pra mim mesmo. É Exatamente. minha evolução, Exatamente. pra mim, né? Porque realmente eu não sei, quando eu morrer eu não sei pra onde eu vou. Não sei se tem inferno, céu, eu não sei exatamente se vai ter uma reencarnação, eu não sei se a gente só vai pro limbo e vira presunto. A gente não sabe, a gente não sabe, entendeu? Uhum. É Então verdade. só quem morreu sabe. A única coisa que eu sei é que tem gente que morre e não aceita a morte e fica preso. É por isso os espíritos, eu tô falando. Por isso que eles ficam nesse plano. E esse plano não é deles, eles têm que sair daqui. Entendi. E é por isso que acontece de ver, escutar algumas coisas. Entendi. É bem interessante. É, demais. Eu concordo com o que você falou, assim. Até mesmo o bem, ele tem que ser medido. E igual mesmo, se a pessoa for boa o tempo inteiro, e com todas as coisas, ela vai acabar sendo explorada por alguém. Com Então, certeza. até para se fazer o bem tem que se ter um equilíbrio, tem que se ter uma medida tipo Sim. assim, de maldade, no sentido de você chegar e falar, não, eu fiz o bem na medida que deveria ser feito. A partir daqui é só exploração, é só, entendeu? Então eu não vou fazer. Então Com certeza. é necessário, o equilíbrio é necessário, o equilíbrio de tudo é necessário. Assim, tantas pessoas passam por os mesmos problemas, né, de estresse, depressão, nada tá bom, nada tá ruim, e faz as mesmas coisas todo dia, por que não faz algo diferente? Porque a espiritualidade, eu acho assim que ela complementa. Só quando a gente tá, vamos dizer assim, no cu da cobra, que a gente vai lá ajoelhar para Deus para pedir ajuda. E quando tá tudo bem, ninguém faz isso, tá? Então eu acho assim, também o perigo da hipocrisia, o perigo do julgamento. Isso tudo pesa em cima da pessoa, eu acredito nisso. É Eu tô falando verdade. assim no sentido. O fanatismo me incomoda. Na verdade, isso que eu queria entrar. Uhum. Tudo demais incomoda. Tudo demais é perigoso, que nem você falou, tem que saber dosar as coisas. E a mesma coisa que eu acho assim, que o pessoal tem que ser mais inteligente do que as coisas que são faladas lá dentro e da interpretação da Bíblia. Porque para mim, a Bíblia é um livro importante, mas que me fala mais de conteúdo, como era a visão deles naquela época, como eram os costumes do pessoal naquela época. A gente não pode usar a mesma coisa que está escrito lá, aqui hoje em dia os tempos são outros, mas ela não entende, sabe? Eu acho assim que a busca pela nossa paz é individual, e cada um do jeito que quer, entendeu? Mas eu respeito as pessoas que eu tinha falado, que se fortalecem na religião, ótimo. Mas a partir do momento que é o contrário, ai que saco. Mas é isso, estou à procura dessa minha evolução,
Eu acho que é importante também, porque por conta dessa evolução, desse caminho que eu escolhi, automaticamente eu tô me sentindo bem. Eu não preciso mais usar meus antidepressivos. Não que, tipo assim, você tá indo no psicólogo, agora já que eu tô bem, não preciso mais usar. Não, mas você sente, entendeu? Uhum. E tudo tava certo, gato, tudo na minha vida tava dando errado. Muito mesmo. E eu acho que tá onde eu estou agora, meio que fala assim, agora sim você encontrou, você tem que passar aquele sofrimento inteiro, se encontrou para as coisas darem certo. E basicamente minha vida é resumida nisso aí. Hoje em dia, e isso é uma coisa que está na Bíblia, por exemplo, que não se podem ter ídolos que não sejam Deus. Deus é o único ídolo permitido, né? Qualquer outro ídolo é um pecado, enfim. Só que o que acontece? Hoje em dia, existem dois grandes ídolos que são patrocinados pelas próprias instituições religiosas, que é justamente o texto sagrado, que é a Bíblia, e a própria instituição. Você não pode, e veja bem a hipocrisia que existe já naturalmente. E é claro que não são todos que são hipócritas, né? Só que o sistema está montado para que você seja hipócrita. Se você consegue estar dentro do sistema e não sucumbir à hipocrisia, você é realmente um guerreiro. Aquilo é para você. Vai fundo, se torna o maior pastor do mundo, pelo amor de Deus, e reforma isso. Mas assim, o sistema está montado, não tem jeito. Porque você, a partir do momento que você tem um texto e que se deixe claro, ele não foi escrito por Deus, ele foi escrito por homens. Homens que escreveram o texto historicamente depois da morte de Jesus, com base em memórias, e cujo texto passou por edição e revisão lá no Concílio de Trento, se eu não me engano. Que partes inclusive foram cortadas. O texto que tecnicamente é sagrado, ele foi cortado. Não poderia, né? Ser tão sagrado assim. Exatamente. Então assim, você pegar aquele texto, interpretá-lo de forma literal, sendo que não só ele foi escrito para homens, e mesmo as mensagens de Deus para esses homens era uma mensagem que os servia em um contexto histórico muito diferente do nosso, entendeu? Onde a justiça significava algo diferente, onde agir com nobreza era diferente, o modo como você provava a sua nobreza, aliás, era diferente de hoje em dia, tudo era diferente. Então assim, você interpretar esse texto de forma literal, você não abrir a possibilidade de atualizá-lo, de debatê-lo, de interpretá-lo de novas formas, para mim é tornar esse texto um ídolo e colocá-lo no mesmo patamar de Deus, ou seja, é um pecado em si. Até porque a Bíblia em si, eu acho que ela é pura, vou dizer assim, as histórias é metáfora pura. Você não pode interpretar do jeito seco que tá ali. Quem estuda teologia, gente, pergunta esse povo. Não é assim que os padres, pastores que for, falam pro pessoal. Tem muitas coisas ali que o pessoal interpreta como demônio e na verdade não é. Eu tava falando de outro tipo de povos, por exemplo. É isso, a gente fica por aqui por hoje. Vou agradecer todo mundo que de repente discordar de uma coisa ou outra, isso é saudável. Pode me procurar. De repente a gente faz um contraponto depois. Pode ser? Obrigado e até a próxima.